Olá campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. E hoje eu vou fazer uma apresentação muito interessante sobre como fazer um gerente de vendas chorar. Uma mistura de um assunto bem sério, mas tratado de maneira leve e descontraída, justamente para a gente poder abordar algumas coisas que eu estou vendo aí na minha vida de consultor, palestrante, treinador, e vendo acontecer direto na gestão de vendas. São erros que estão acontecendo, é dinheiro que está sendo perdido, são resultados que poderiam ser melhorados, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá bom? Então vamos lá ver quais são essas maneiras de fazer um ou uma gerente de vendas chorar. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Talvez nem todo mundo que esteja assistindo esta aula me conheça. Então, meu nome é Raul Candeloro. Eu fundei em 1994 a revista Venda Mais. Por causa da revista, a gente começou a ser chamado muito para outras atividades também. Então, eu sou palestrante, sou consultor, sou coach, tenho grupos de mentoria. E a gente tem empresas especializadas em algumas áreas, sempre dentro da nossa missão de ajudar o Brasil a vender mais e melhor. A gente fala que o nosso slogan é vendas levadas a sério, porque tem muito oba-oba nesse mercado e a gente tem sempre uma postura diferente. Você vai ver que é uma forma alegre e descontraída, mas muito séria, bem embasada de você desenvolver a questão comercial dentro das empresas. Então, a gente tem uma empresa de treinamentos para empresas que querem fazer programas continuados de treinamento das suas equipes comerciais. A gente tem um instituto de EAD, que é o Instituto Venda Mais. Então, quem quer fazer cursos online, a gente tem isso disponível. Participamos de muitos projetos especiais, então lançamentos, campanhas, convenções, alguém que quer fazer algo específico, por exemplo, uma revista só para corretores de seguros, quem tem equipes muito grandes, querem fazer webinários especiais, a gente faz muito isso. Tem uma empresa de consultoria, a gente entra mais na área estratégica e vai revisar tudo que você puder imaginar em relação à área comercial de uma empresa e às vezes tendo que mexer na própria empresa toda, porque a própria empresa precisa repensar algumas coisas se a equipe comercial realmente for ter os resultados que ela espera. E temos também o IEV, que é um Instituto de Especialização em Vendas, que é a nossa franquia de escolas de vendas. Então vamos começar falando hoje sobre essa questão que eu vejo de fazer um gerente chorar, é quando ele para calcular, ou ela para calcular, quanto dinheiro está sendo gasto desnecessariamente, quanto está sendo desperdiçado. Isso aqui está tudo baseado em muita experiência, muita bagagem que a gente tem, né? Veja que eu estou desde 94 nesse mercado. Eu tenho cursos de formação de gestores de equipes comerciais, é o único curso específico de formação de gestores de equipes comerciais. Tem cursos, na Dom Cabral, na FGV, de gestão comercial, mas não de gestão de equipes comerciais. O único curso que tem sobre isso no Brasil é o meu. E a gente já está aí há muitos e muitos anos, formando todos os anos 200 novos alunos. Eu não aceito mais do que 200 alunos por ano. E todos os anos a gente está formando e eles me entregam trabalhos. Então, o gestor está assistindo às aulas, colocando isso em prática, fazendo um projeto, aplicando na sua empresa e me dando retorno disso. A gente vai evoluindo durante. E nessas trocas, já há muitos anos e com todos esses alunos que estão na prática no dia a dia, baseado nisso que eu peguei e montei essa aula, que é justamente essa questão de rasgar dinheiro. A questão do rasgar dinheiro é um caso interessante. Eu fiz isso uma vez com um cliente, porque ele não queria investir em treinamento na equipe comercial dele. Eu dizia para ele, mostrava por A mais B de que não estava funcionando isso. Ele dizia, não, mas é caro. Eu falava, não, caro é você continuar desse jeito. Ele não conseguia entender. Eu falei, peguei, tirei dinheiro do bolso e rasguei na frente dele. Eu só pedi, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, é isso, não sou eu que estou fazendo, é você que está fazendo isso. Eu estou tentando ajudar você a parar de fazer isso. Eu tirei mais uma nota e disse, eu vou rasgar de novo. O cara, não rasga. Me dá essa nota. Eu disse, está aqui, está dando. Mas eu posso te dar muito mais se você entender o processo correto. E é justamente isso que está acontecendo. As empresas, por não prestarem atenção no que deveriam estar prestando, por não trabalharem com indicadores e com um processo de mindset de melhoria, quase que de Kaizen mesmo, de melhoria contínua em relação aos indicadores, estão rasgando no fundo dinheiro todos os dias. A gente vai justamente se aprofundar nessas formas de rasgar dinheiro e como a gente deveria evitá-las, o que a gente pode fazer para melhorar. Vamos lá, então? O exemplo que eu gosto de dar é exatamente isso aqui. É quando o pessoal é cheio de energia, muita coisa acontecendo, muita correria, só atrapalhada. Por quê? Porque não está trabalhando de verdade de maneira eficiente. A busca da eficiência exige
um olhar mais atento a algumas coisas, que é justamente o contrário dos três patetas. É você começar a ficar sério em relação a algumas coisas. Isso aqui é muito engraçado, mas não na área comercial. Vamos calcular, então, quanto custa esta ineficiência dentro da área comercial? É justamente esse trabalho que eu quero fazer com você agora. E você vai precisar de 4 coisas. Primeiro, você vai precisar de papel. Depois, você vai precisar de caneta ou lápis para fazer suas anotações. Você vai precisar de uma calculadora. E aqui eu falo de forma engraçada que você vai precisar de uma caixa de lenços também, porque você vai se emocionar, as lágrimas vão começar a escorrer quando você fizer a tua planilha, teus cálculos. Tem gente que faz no Excel e depois começa a somar e diz, meu Deus do céu, eu vou contar até algumas histórias de alunos meus do que aconteceu quando eles descobriram alguns números, e você realmente vai precisar de uma caixa de lenços, porque infelizmente o número é bem maior do que você imagina. Mas, felizmente, tem solução. Vamos ver qual que é? São 9 formas e vamos calcular juntos esses números hoje. Primeira questão, prospecção ineficiente de novos clientes. Eu vejo isso o tempo inteiro acontecendo. Os vendedores não são treinados para prospectar. Muitas vezes não deveriam nem estar prospectando. Isso não deveria ser nem função da equipe comercial que está vendendo, certo? Não existe metodologia, não existem melhores práticas, não tem indicadores corretos, então, e muito ineficiente a prospecção. Segunda coisa é baixa taxa de fechamento. Então, são feitas apresentações, são feitas conversas, os clientes ou prospects entram em contato, mas isso não é aproveitado corretamente. Terceiro, baixo aproveitamento de oportunidades, e aqui é quando eu estou vendendo para o cliente, eu não vendo tudo que eu poderia vender. Então, a gente está falando aqui de ticket médio, valor médio, de vendas adicionais, de upsell, de cross-sell, são todas as oportunidades que existem quando um prospect entra em contato, vai fechar uma venda, ele fecha, mas acaba investindo ou gastando menos com a gente do que poderia. Tem a questão do pós-não-vendas. Pós-não-vendas é uma mina de ouro. A maior parte das empresas não faz esse pós-não-vendas, então perde contato com um prospect e não aproveita que esse prospect em algum momento já foi qualificado, já mostrou interesse, já sabemos que ele poderia ser um potencial cliente, mas porque ele não comprou agora, ele deixa de ser trabalhado pensando no futuro. Vamos falar sobre isso. Vamos falar da questão dos descontos. Descontos sempre aparecem em todo lugar. Os vendedores saem dando desconto como se fosse a única forma de vender no mundo. Deus me livre não dar desconto, porque senão eu perco todas as minhas vendas. É mentira, é mentira. Inclusive, preço alto é vantagem competitiva se você souber trabalhar corretamente. Então, tem que mudar isso com certeza absoluta. Depois nós vamos falar de perda de clientes e inatividade. Nós vamos falar de rotatividade na equipe de vendas. Então, quando começa a entrar e sair muita gente, pelos mais diversos motivos, isso afeta muitos resultados. Eu vou tirar agora a minha imagem só para poder mostrar o final da fila aqui da lista e eu já volto. Reuniões sem foco, isso claramente, eu tenho um módulo só sobre isso, que é comunicação com equipes, e eu reforço muito isso, da importância de ter reuniões produtivas, eficientes, engajadoras, que revisem os números que precisam ser revisados, mas dentro do tempo que precisa ser feito. Você precisa se organizar muito bem, fazer reuniões muito boas para poder realmente engajar a tua equipe. E o nono ponto é justamente esse de equipe desengajada e desmotivada. Isso cai muito, muito drasticamente em resultados de equipe comercial e muitas vezes é falha de coisas simples de gestão da equipe. Então, vamos começar falando agora dessas 9 e vamos já começar a mapear, porque você vai ver que no final da minha apresentação você vai ter vários pontos de possíveis melhoria. A ideia é que você veja todos eles, é quase como um cardápio, que você entenda na tua realidade qual deles que é mais importante trabalhar e foque, tá? Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, porque é muita coisa e você vai acabar se perdendo e vai acabar sendo ineficiente. Prioridade vem do latim prior. Prior significa primeiro. Então, quero que você priorize e coloque uma das coisas. Não existem 4 coisas em primeiro. Se tem 4 coisas em primeiro, então nada é primeiro, nada é prioridade. Então, prioridade significa você escolher uma delas, preste atenção em todas elas e dizer, ok, aqui, se eu trabalhar e se eu melhorar este número, este indicador, vou ter resultados mais positivos. É quase que uma pergunta coach. De todas essas aqui, qual teria mais impacto positivo se você melhorasse agora? Essa seria a prioridade. Então, eu quero que você comece a ver a minha apresentação já pensando nisso, ok? Nós vamos ver 9 delas, mas eu quero que você priorize. Ah, Raul, eu queria fazer 2. Pô, tá ok, você que decide, veja, você que conhece a tua realidade.
O que eu quero tentar evitar é que, às vezes, as pessoas ficam paralisadas. Elas vêm às 9, dizem, meu Deus do céu, eu tinha que trabalhar nas 9, e acabam não trabalhando em nenhuma e continua tudo igual. A ideia não é você olhar às 9 e dizer, uau, meu Deus, quanta coisa para fazer e não fazer nada. Eu prefiro 1000 vezes que você só pegue uma coisinha e faça, isso vai ter muito mais resultado do que você simplesmente ficar vendo uau, todo o resto e fique no teórico. Então, vamos do teórico para o prático, e quando você tem muita teoria, você precisa, né, ser mais estratégico, pensar, priorizar e dizer, ok, vou prestar mais atenção nisso aqui, vou fazer isso aqui. Então, a primeira coisa é prospecção ineficiente de novos clientes. A gente vê isso o tempo inteiro. Então, a prospecção é buscar novos clientes, tentar trazer novos negócios, estar fazendo isso de maneira ineficiente. Então, primeiro cálculo que nós vamos fazer aqui. Quantos contatos em média um vendedor precisa na sua empresa para encontrar o perfil de cliente ideal? E quantas vendas extras você teria no mês se todos os vendedores melhorassem essa média em 10%? Veja que esse é um cálculo rápido. Você provavelmente pode até questionar se os seus próprios vendedores deveriam estar fazendo a prospecção. Se você quer se aprofundar nisso, leia um livro do Aaron Ross chamado Receita Previsível, que ele fala dessa separação entre os trabalhos dos vendedores e defende que exista um núcleo de prospecção. Então, você passa a fazer com que alguns vendedores ou vendedoras sejam o que a gente chama de hunters. E, inclusive, em alguns lugares tem agora o que se chama de miners, que são vendedores ou vendedoras que estão na função de assistentes, criando prospects ou leads para que os hunters abordem, e se esta conversa evoluir, vai para uma outra equipe, que seriam os farmers, que são os fazendeiros, né, que cuidam da carteira de clientes. Então, veja como começa a ficar clara a divisão de tarefas. Eu tenho a criação de lead, eu tenho o contato para fechar uma primeira venda ou esquentar esse lead, qualificar e ver se realmente existe uma proposta. E aí vai uma terceira etapa, que é um terceiro núcleo trabalhar para fechar essa venda e para fazer com que mais oportunidades sejam trabalhadas. Número simples aqui para você começar a trabalhar é desse total todo. Então, se os meus vendedores ou se o meu processo de prospecção melhorasse em 10%, quanto eu teria de resultados? Já comece a fazer seus cálculos, porque isso aí é um dos números que a gente vai trabalhar, certo? Então, minha prospecção hoje, se melhorasse lá no topo do funil, estou falando lá no começo, todos esses melhorassem em 10%, qual seria o resultado? Coloque, então, isso aí no teu papel. Segundo cálculo que você vai fazer, eu vou ter que ir rápido aqui, a gente não vai se aprofundar muito em todos eles, porque a ideia é cobrir todos e depois falar um pouquinho sobre esse número e processos de melhoria. Mas a segunda coisa é baixa taxa de fechamento. Taxa de fechamento é o final do funil, certo? A gente já está lá, passou pela prospecção, evoluiu todo, e agora eu estou na taxa de fechamento, então é taxa de conversão. O que aconteceria se eu melhorasse este número? Na maior parte das empresas que a gente tem e que a gente visita, o processo comercial está muito focado hoje, os maiores esforços, as prioridades estão focadas em prospecção de novos clientes. E se você para analisar o que realmente traria mais impacto, não é prospectar mais clientes, é você aumentar a taxa de conversão. O que está acontecendo é que a taxa de conversão está fraca. E a taxa de conversão está fraca não porque a prospecção não está sendo feita em quantidade correta, mas é porque o que a gente falou antes, de PCI, que é perfil do cliente ideal, primeiro, não está definido claramente. Tem gente que chama isso de avatar, tem gente que chama de persona. Eu prefiro o perfil de cliente ideal, porque já fica claro o que a gente está procurando. Não é um avatar, não é uma persona, é um perfil de cliente ideal. Do mesmo jeito, tem perfil de cliente infernal, que é o perfil do cliente que eu não quero. O perfil do cliente infernal, por exemplo, são clientes predadores, são clientes que querem extrair de você e não dar nada de volta. Então, todo este processo tem que ter muito cuidado, porque senão você faz um trabalho imenso de prospecção e a tua taxa de conversão continua sendo muito baixa. Veja que você trazer mais clientes ou prospects desqualificados não é a resposta. A resposta seria começar a olhar e dizer, espera aí, a gente está qualificando corretamente e aqui embaixo, quando um prospect qualificado chega, nós realmente estamos conseguindo converter o máximo possível? Isso significa uma abordagem correta, um levantamento de necessidades correto, uma proposta de valor correta, são todos os passos da venda.
Então, na Venda Mais, a gente define que existem 8 passos da venda. Planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. Quando você vai trabalhar o passo 6, que é o de fechamento, se você está com baixo número aqui de taxa de conversão, o problema geralmente está um pouquinho acima. Você tem técnicas específicas de fechamento que poderiam ser ensinadas, tem muito material sobre isso disponível hoje, mas você também tem que voltar um pouquinho acima no funil e dizer, espera aí, o que vem antes de fechamento? A negociação. Estamos negociando corretamente? Provavelmente não, já te digo pela minha experiência. Antes de negociação vem o quê? Proposta de valor. Fizemos a proposta correta? Provavelmente não, pela minha experiência, já vou te dizendo. Por que a proposta de valor não foi feita corretamente? Porque o levantamento de necessidades, que é o passo anterior à proposta, também não foi feito corretamente. Não temos as informações necessárias que precisaríamos ter sobre o cliente para poder fazer uma proposta correta. Então veja que tudo isso vai fazendo um efeito dominó, bate em fechamento e aí diz que a taxa de fechamento está ruim, poderia ser melhorada. Então, exemplo típico aqui, a gente tem aqui, eu só dei um exemplo, né? Temos 3 vendedores numa equipe, um faz 10 contatos, fechou 5 vendas, outro fez 10 contatos, fechou 3 vendas, outro fez 10 contatos, fechou 4 vendas. A média de fechamento é de 4 vendas para cada 10 contatos. Se você fizer a soma aqui, você teve 30 contatos e você teve aqui 12 fechamentos. E então, você tem 4 vendas por contato, uma taxa de fechamento de 40%. Quantas vendas extras você teria no mês se todos os vendedores melhorassem a sua taxa de fechamento em 10%? Essa seria a minha pergunta. E veja que a gente já deu as dicas de como fazer isso. Você tem técnicas de fechamento, mas você tem antes técnicas de negociação, você tem técnicas de proposta de apresentar corretamente a proposta de valor, você tem técnicas de levantamento de necessidade, as perguntas que você deveria fazer, e você deveria estar fazendo a abordagem correta, e antes disso a prospecção também deveria ter mais qualificada, trazendo um número melhor. A gente já viu isso no passo anterior, então agora só vamos falar das coisas especificamente ligadas ao fechamento, que seria o próprio fechamento, a negociação, a proposta de valor, o levantamento de necessidades e a abordagem. São os 5 passos anteriores que você poderia melhorar. Todos eles, se você melhorasse um pouquinho, com certeza absoluta, melhorariam tua taxa de fechamento em 10%. Então, agora anote, pare para pensar, qual é hoje a tua taxa de fechamento, qual que é o valor médio, né, quanto que vocês estão faturando e calcule o que aconteceria se a tua equipe passasse a fechar 10% a mais de tudo que está sendo emitido de proposta, todos os contatos feitos, tudo que é orçamento, tudo que é projeto, né, cada um vai ter a sua realidade, mas quanto melhoraria em faturamento se isso convertesse 10% a mais? Coloque isso no papel. Terceira questão que eu quero falar com você é a baixa taxa de aproveitamento de oportunidades. E aqui a gente está falando de valor médio de compra. Então, primeira coisa que tem que fazer, em muitos lugares não tem um valor médio de compra calculado. Precisa ter esse é um indicador muito importante. Qual é o ticket médio, qual que é o valor médio de compra? E é fácil você fazer isso. É só você pegar o total de faturamento da sua empresa e dividir pelo total de clientes ativos daquele mês ou daquele período. Você vai ter imediatamente um valor médio. Você pode segmentar e trabalhar isso melhor, claramente. Você pode criar categorias, você pode criar faixas de tempo diferentes, você pode separar por linha de produto ou serviços. Tem clientes meus que gostam de fazer curva ABC, por exemplo. Então, curva A, né, o pessoal da A, o pessoal da B, o pessoal da C, o pessoal da D, e assim vai fazendo. Então, o A é valor médio acima de tanto. O B é entre tanto e tanto, C entre tanto e tanto, então né, os valores vão diminuindo, quanto A é mais alto, C e D é mais baixo. Mas você começa a ter um planejamento e uma visualização mais clara, não só da tua taxa de fechamento de conversão, mas agora de valor médio também. Lembra que lá no exemplo anterior a gente falou, temos uma taxa média de conversão de 40%. A gente fez lá 30 contatos, fechou 12 vendas, aquilo dava 40% de conversão. Qual que é o valor médio de cada uma daquelas vendas? Porque veja que o fato de ter fechado uma venda não significa que ela tenha sido a melhor venda possível. Poderia ter sido oferecido mais coisas. O cliente pediu X, mas poderia ter pedido, ter comprado 2X ou um Xão
né, certo? Então, algo que seria um upsell, algo mais de valor agregado mais alto, eu poderia ter trabalhado mix com esse cliente, vendido X, Y, Z, A, B, C e D, 1, 2, 3 e 4, quer dizer, eu poderia ter trabalhado um composto maior. O que aconteceria aqui, a pergunta, se eu conseguisse aumentar o valor médio de cada compra que é feita simplesmente um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, eu estou dizendo, né, eu tive 5 vendas. Estão ali os valores das vendas, cada venda teve um valor diferente, uma de 1.000, 2.000, 1.500, 1.200, o total deu 7.500. Qual que é o valor médio de compra? Eu tenho R$ 7.500 que foram vendidos, eu tenho 5 vendas para 5 clientes ali, o valor médio de cada uma daquelas foi R$ 1.500. Veja que eu não estou perguntando quantas vezes apareceu 1.500, não é essa a pergunta é a média. E aí você vai ter algumas vendas que estão na média, outras que estão abaixo da média e outras que estão acima da média. E é muito legal quando você tem essa média para uma equipe de vendas, porque você começa a ver que você tem vendedores e vendedoras que sempre trabalham acima da média. Eles têm uma média que é muito mais alta do que a média do resto do grupo. Você vai aprender muito estudando isso. Você, da mesma forma, vai ter vendedores e vendedoras que estão trabalhando com médias muito mais baixas. E estão compensando isso com volume, às vezes estão com a média mais baixa, porque dão muito desconto, é uma outra experiência, né? A gente já aprendeu muito isso também. O valor médio de compra está baseado no que está sendo cobrado do cliente. Se você está dando desconto, você está baixando esse valor médio. Então, veja que aqui, muitas vezes, quando eu começo a olhar para a minha equipe de vendas e perguntar qual que é o valor médio de compra, eu tenho um que é da equipe inteira e depois eu tenho separado por vendedor e por vendedora. E aí começa a aparecer números completamente diferentes. Você diz, opa, que interessante, por que isso aqui está acontecendo? Como que eu posso ajudar a melhorar? Como que eu posso fazer com que todo mundo migre um pouquinho para cima e aumente todo mundo um pouquinho o seu valor médio de compra? Então, pergunta agora para você, esse é o cálculo número 3. Qual seria seu faturamento extra mensal se todos os vendedores melhorassem o valor médio de compra em 10%? Isso é muito significativo. Ontem mesmo, por exemplo, eu recebi o testemunhal de uma cliente que trabalha com arquitetos e especificadores, e ela fez uma curva ABC de clientes, e ela, na verdade, ela fez ABCD, e ela trabalhou com a equipe de vendas para fazer com que 10% de cada uma das faixas passasse de faixa para cima superior. Então, imagine que eu peguei todos os meus clientes da faixa B e separei com a minha equipe de vendas uma lista de clientes para trabalhar para subirem de B para A. Fiz a mesma coisa com C e fui de C para B. E a mesma coisa com D e de D para... E ela, então, conseguiu aumentar o faturamento dela, da empresa como um todo, em 20 e poucos por cento, quase 25%, só fazendo esse trabalho no mês. E o que ela disse, o mais legal de tudo foi que deu um foco muito claro para a minha equipe. Que ninguém estava sabendo exatamente o que fazer, ela disse, ficou muito claro, o planejamento ficou claro, a abordagem ficou clara, as propostas que a gente tinha que fazer ficaram claras, foi muito, muito bom, a equipe ficou engajada, a gente bateu a meta, todo mundo ganhou mais comissão, os clientes ficaram satisfeitos porque a gente estava dando mais atenção para eles, todo o trabalho muito legal. Quando que começou? Quando ela recebeu essa provocação de dizer como que você poderia aumentar o seu valor médio de compra. Veja que cada empresa vai ter uma situação diferente. Você, na tua realidade, vai ter produtos, vai ter serviço, vai ter aplicativo, vai ter pacotes, cada um tem uma... Mas a lógica, no fundo, é a mesma. Qual é o meu valor médio de compra? E ele é calculado pegando quanto que eu faturei divididos pelo número de clientes ou número de vendas feitas. E aí eu vou achar um valor médio. E o que eu poderia fazer? Começo a fazer uma lista de coisas que poderiam surgir para melhorar os meus resultados. Eu tenho vários artigos publicados sobre isso. Por exemplo, eu tenho um artigo que é como reverter queda de 40% nas suas vendas, que foi um caso muito parecido com isso aqui. Eu escrevi um editorial para a Venda Mais, está disponível no site da Venda Mais, é só você procurar no Google como reverter queda de 40% nas suas vendas, vai aparecer esse meu artigo. E a maior parte era justamente lidando com isso aqui e com taxas de conversão. Mas então agora eu quero que você faça o cálculo. Qual é, né, quanto que está custando isso hoje e quanto o teu faturamento aumentaria se você fizesse com que os vendedores melhorassem só um pouquinho o valor médio de compra, que eles trabalhassem um pouquinho mais esse potencial que provavelmente não está sendo aproveitado corretamente. Notou aí? Vamos para o quarto ponto então. Quarto ponto é
o item que sempre que eu falo é o que dá mais, certo? As pessoas dizem, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso antes, que é o pós-não vendas. O pós-não vendas tem uma história muito interessante de onde que ele surgiu. Eu estava lendo um livro e o cara estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial e eles estavam voltando os aviões e eles queriam que os aviões que iam atacar os alemães caíssem menos. E então, quando eles atacavam, os alemães de baixo atiravam neles, eles pegavam os aviões que voltavam, estudavam onde que tinham entrado as balas e aí tentavam reforçar essas áreas. Aí eles estavam fazendo isso, reforçando as áreas, e os aviões continuavam caindo no mesmo percentual. Ou seja, eles disseram, nós estamos tentando melhorar os aviões aqui, mas de verdade não está fazendo muito resultado. Até que alguém pensou e disse, espera aí, nós estamos estudando os aviões que estão voltando. A gente deveria estar de verdade estudando os aviões que caíram. Esses são os que têm problema, esses são os que a gente fez... E é isso que a gente precisa ver. Por que que eles caíram? Não os que voltaram estão bem. A gente está reforçando uma coisa que não precisa reforçar. Se ele levou um tiro ali e conseguiu voltar, então por que eu estou reforçando ali? Não é ali que eu tenho que reforçar. Eu tenho que reforçar no lugar que levou um tiro e o avião caiu. Só que aí esse não está voltando, está lá. Aí os caras tiveram que sair, fazer expedições específicas para ir buscar aviões que tinham caído em território inimigo para voltar para trazer. E aí o cara estava fazendo esse comparativo. E aí eu comecei a pensar, espera aí, isso aí está acontecendo em vendas direto também. Eu faço uma apresentação, às vezes, o cliente, o prospect, vai no meu site, baixa uma coisa, assiste um vídeo, baixa um e-book, um PDF, tem uma visita, tem uma ligação, tem um monte de coisa, não sei o que, o cara não fechou. O que acontece? Existe uma continuidade? A maior parte das empresas não tem. Não tem nem automatizado em forma de cadência, de sequência de envios de alguma coisa automatizada que poderia ser feito. Hoje existe tecnologia, a coisa mais simples do mundo fazer isso, ou poderia ter algo mais estruturado. Então, em algumas áreas, quando o valor é grande, ou a quantidade é grande, isso está acontecendo de maneira significativa, o impacto é grande, na maior parte das empresas é. Em muitos lugares, a gente está recomendando que se crie uma célula específica de pós-não vendas. Da mesma maneira que você pode ter uma célula de prospecção, como a gente já falou lá no começo, então tem hunters, tem miners, então a função é buscar novas oportunidades. Também tem uma célula que deveria cuidar da perda de oportunidades. E vai fazer um pós-não vendas. Só para descobrir o que aconteceu, como poderia ter melhorado, ver se ainda existe interesse, ver se ainda existe a possibilidade, ver se ainda existe a oportunidade de fazer alguma coisa. E você vai descobrir que muitas vezes vai vender esse departamento. Não deveria ser a função inicial ou única dele, porque se ele começar só a vender, você vai ver que perde a função de pós-não vendas e não me alimenta mais com informação. A gente também tem bastante experiência com isso. Então, pós-não vendas tem que estar focado em pós-não vendas mesmo. É um processo de melhoria contínua. E lembre que, no fundo, tudo está naquele mindset inicial que eu falei. Como é que eu melhoro o meu processo comercial? Pois o pós-não vendas é uma ferramenta fantástica para você não fazer isso. Então, o que aconteceria se 10% dos prospects que não compraram, então que fizeram todo o processo e estão lá como prospects inativos, não são clientes inativos, são prospects inativos. Eles nunca chegaram a comprar nada. Mas quanto representaria isso em dinheiro se você conseguisse melhorar em 10% esse número? Põe no papel, faça esse cálculo. Você vai ver que é um valor significativo, não só financeiro. O que está acontecendo é que está informação sendo perdida, informação de melhoria sendo perdida. E você vai ter uma forma de você controlar e monitorar melhor os trabalhos tanto da área de marketing quanto da equipe comercial. Porque se você ficar refém da equipe comercial para te dar feedback por que um cliente não fechou, ou um prospect não fechou, você vai ter um feedback viciado. Veja que a pessoa que não conseguiu fechar, pode ser que ela tenha o foco dela, certo? A lente pela qual está olhando não esteja 100% correto e não esteja 100% isento, porque ela pode ser parte do problema. E você tem que entender isso. Quem é gestor ou gestora, quem é empresário ou empresária, vai entender exatamente o que eu estou falando. E você, vendedor ou vendedora, se for um pouquinho mais evoluído e esclarecido, vai entender que às vezes acontece isso também. Eu preciso de alguém de fora olhando este processo e me dando feedback para ver como eu posso melhorar. Eu vou fazer todo o esforço como vendedor ou vendedora, mas se tiver alguém de fora me ajudando a fazer isso, muito melhor. Então, a minha pergunta agora para você é,
quanto isso poderia estar custando hoje. Se você pegar no final do funil, eu tenho uma taxa de conversão, vamos dizer que minha taxa de conversão seja de 10%. Ou vamos trabalhar com aquele que a gente estava trabalhando, de 40% de taxa de conversão. Falei com 40 prospects, 12 fecharam. O que aconteceu com os 28, que é 60%, né, e não fecharam? O que aconteceu? 28 ali não fecharam. E aí, hoje geralmente tem um vazio, tem um vácuo. Eu quero que não tenha mais vácuo. Eu quero que esse número melhore. Eu quero que se calcule, então, para mim, quanto que isso custa e quanto eu poderia ter dado de retorno se você melhorasse. Quinto ponto. Espero não estar indo muito rápido e espero que... mas espero de verdade que você entenda a profundidade e o alcance do impacto das coisas que a gente está falando, certo? Cada uma dessas ações, se colocada em prática isoladamente, já traria muitos resultados. Imagine você colocar todas elas em prática, que é basicamente o que a gente faz quando vai dar consultoria. Você faz uma transformação ali. A questão não é só de resultados, a questão é de repensar todo o teu processo comercial. É um processo de melhoria, e você vai falar de pessoas, vai falar de processos, vai falar de rotinas, então tudo baseado nessa questão, de novo, de mindset de melhoria. Como que eu melhoro? Quer ver outra coisa que pode melhorar imensamente, assim, mas, cara, é tipo toneladas de dinheiro, essa questão de desconto muito alto e frequente. Invariavelmente, a gente vê um campo imenso de melhoria aqui. O vendedor e a vendedora passam a usar os descontos como bengala, como ferramenta de tudo, qualquer coisa pode ser resolvida, e mais. O gestor chega para o vendedor, para a vendedora e fala, gente, né, para a equipe de vendas, gente, o negócio é o seguinte, o máximo que vocês podem dar de desconto aqui é 8%. Aí você vai ver qual foi a média dada de desconto pela equipe de vendas. 8%. Você diz, espera aí, a média é o máximo? Como que isso acontece? Mas tem gente que deu 8,5%, deu 9%, deu 10% de desconto. Diz, nossa, como que isso acontece? O máximo é 8%, como é que tem gente dando 9%? Qual que é a definição de máximo, então, certo? Ah, não, é que o cara deu 8%, aí foi pedir mais para o gerente, porque você não perdia a venda, o gerente liberou 1,5%, 2%, não sei quanto que é. Então, tem casos especiais aqui que a gente... quando tem casos especiais, basicamente o gerente está dizendo para a equipe de vendas, pode dar os 8% e pode vir negociar comigo, porque aí veja que a negociação não é do vendedor ou da vendedora com o prospect ou com o cliente. É do vendedor ou da vendedora com o gerente ou com a gerente para liberar mais desconto. Inverteu a fórmula totalmente. Não pode isso acontecer. Então aqui vem uma das partes mais dolorosas de todo esse processo, que é calcular quanto a equipe comercial está dando em média de desconto todos os meses. É um número absurdamente grande e eu tenho N casos para contar para você de empresários e empresárias que tomaram um susto quando fizeram esse cálculo. Esse cálculo, para mim, é um indicador de performance que deveria ser calculado todos os meses, no geral, no cômputo todo, e depois isoladamente por equipe. Às vezes você pode até por linha de produtos, linha de serviços, porque ele mexe na margem, mas também afeta muito o trabalho que está sendo feito. Tem uma campanha que eu peço para os meus alunos do curso de gestão comercial fazerem, que é o de desconto zero. E eles têm que chegar para a equipe de vendas e apresentar uma campanha de vendas onde a primeira pessoa ou todo mundo da equipe que fizer 10 vendas sem desconto ganha um prêmio. E é incrível a reação dos vendedores e das vendedoras. No começo é uma revolta. Tem gente que chora. Eu tenho casos de uma vendedora, por exemplo, que me deu um feedback. Ela chorou quando o gestor chegou com essa proposta, porque ela achou que ela ia perder todos os clientes, que não ia faturar nada, que ela precisava do dinheiro para pagar as contas dela, era comissionada, meu Deus do céu, acabou o mundo. E, na verdade, ela teve o melhor mês da vida dela quando ela fez essa campanha. Por quê? Porque ela teve que começar a argumentar de verdade, prestar atenção de verdade no que ela estava vendendo, não tinha desconto para usar como bengala, teve que começar a vender de verdade, porque tem gente que não está vendendo valor para o cliente, está vendendo ou está negociando descontos. Aliás, está concedendo desconto, porque nem negociar direito está negociando, está simplesmente concedendo. Então, eu tenho, por exemplo, um aluno meu que tem uma rede de lojas. E aí ele foi calcular, porque ele não sabia esse número, ele falou, nossa, é verdade, o Raul está falando sobre isso, eu nunca parei para calcular quanto que a gente dá de desconto. Ele descobriu que nos últimos 90 dias, nas 15 lojas que ele tem, e cada loja tem entre 7 e 8 vendedores, certo? Então estamos falando de mais ou menos entre 100 e 120 vendedores e vendedoras. Ele descobriu que 100% de todas as vendas nesses 90 dias tinham sido feitas com o máximo de desconto possível.
Pare para pensar nisso. Não é que teve uma negociação, não, simplesmente o desconto máximo está sendo dado, muitas vezes sem que o cliente peça o desconto. Isso que é mais assustador de tudo. O cliente nem abriu a boca, o vendedor já está dando desconto. Por que se não precisava? Isso tudo é margem, é margem. E veja que o foco no desconto faz com que o trabalho do vendedor piore. Isso é o mais perverso de tudo. O vendedor está fazendo um mau trabalho quando ele só trabalha o desconto. Ele não está fazendo o processo todo correto da venda. Ele deveria estar focando em que mais eu posso vender, como mais eu posso atender melhor, que mais eu posso oferecer, como que eu posso destacar nossas vantagens, nossos diferenciais, que outras qualidades o nosso produto ou serviço tem que reforçam a venda. Como que eu posso fazer pós-venda para que o cliente fique tão satisfeito que ele volte e compre de novo? Desconto não fideliza ninguém, mas é o que está sendo usado. Então, eu quero que você pare para fazer esse cálculo. Muitas vezes você não vai ter, anote aí, porque fica um asterisco de lição de casa. Quanto a gente está dando de desconto todo mês e quanto, né, isso está custando. Quanto isso, por exemplo, que percentual isso dá na nossa margem de lucro. Você, às vezes, vai descobrir que está dando mais desconto do que você tem de lucro. Olha que você toma um susto quando isso acontece. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma campanha real que o pessoal chegou e disse, o negócio é o seguinte, eles calcularam, a equipe de vendas, quanto que estavam dando de desconto. E disseram para eles, campanha para diminuir desconto médio. Então, não era campanha de desconto zero, era campanha para diminuir o desconto médio, que é outro número muito interessante para você trabalhar. Se você choca demais o desconto zero, eu acho que deveria, porque só vejo melhorias no processo de venda, de argumentação, de tudo, mas vamos dizer que você não queira chocar tanto a sua equipe, você ainda não está seguro em relação a isso, então vai fazer uma campanha de diminuição do valor médio de desconto. Eu tenho uma equipe de vendas que a empresa acabou dando um carro para cada vendedor no final do ano, porque eles fizeram assim, um acordo, o que a gente não der de desconto, metade vai para o vendedor, metade fica com a empresa. E aí, a metade dos vendedores era um carro. E foi comprar um carro para cada membro da equipe, porque no final do ano sobrou todo esse dinheiro. E você para pensar, espera aí, então isso aí estava sendo feito e ninguém estava controlando. Exatamente isso que eu estou falando. Então, calcule aí para mim, quanto de desconto está sendo dado todos os meses por cada membro da sua equipe e depois me some o total. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, por que descontos estão sendo dados desnecessariamente? Questão de treinamento, isso é muito, muito comum. A equipe não está treinada para argumentar corretamente. Então, de novo, a abordagem está fraca, o levantamento de necessidades está fraco, a proposta é fraca, negociação é um desastre. É uma das coisas que a gente mais treina, na verdade, treinamento e negociação e fechamento. O pessoal diz que sabe nada. Diz, eu sou veterano, eu tenho 20 anos, negocia tudo errado, cheio de vício, cheio de concessão, cheio de preconceito, precisa rever tudo. Aí é só ver a taxa média de desconto. Eu sempre digo nessas horas, não me venha com blá blá blá. Você pode falar o que quiser, respeito muito a tua opinião. Ok, vamos ver os números. Se os teus números estão acima da média de todo mundo, parem de ficar dando desculpa. Porque os vendedores, principalmente vendedores e vendedoras veteranos, são excelentes em negociar com o gerente e ficar dando justificativa e desculpa. Mas sempre você consegue argumentar e mostrar, provar corretamente de que não precisava ser feito isso. Não precisa dar tanta margem. Tem a parte de comunicação constante, tem que reforçar, tem que dar feedback individual, a remuneração tem que estar atrelada à lucratividade e não ao faturamento. Então 3% sobre a venda. Isso significa que o vendedor dá desconto e não afeta tanto a sua comissão. Não pode acontecer isso. A comissão do vendedor tem que estar atrelada ao resultado final, não ao intermediário, não ao meio. Certo? Então tem que tirar impostos, tem que tirar inadimplência. O vendedor, a vendedora, se é comissionado, ele é sócio. Lembre que comissionamento é participação de sociedade, no fundo é isso, certo? Não é diretamente do corpo acionário, mas é a participação. Então, tem que estar atrelado ao resultado final. E a questão de reconhecimento. Então, você tem que reconhecer positivamente as pessoas que estão trabalhando corretamente com descontos menores. Porque muitas vezes o que a gente vê é um festival de premiação de vendedores que trabalham de jeito errado, trazem um volume imenso de vendas, mas aí a rentabilidade é às vezes negativa. E a gente já viu isso N vezes. A gente vai em consultoria, descobre que o melhor vendedor ou a melhor vendedora, que era considerado, quando se abre os números, dá prejuízo para a empresa.
Você está lá, premiado, ganhou viagem para Dubai. A pessoa foi para a Flórida com tudo pago com a família e me deu prejuízo para aqui. Por quê? Porque fica dando desconto, fica vendendo de uma maneira que é inadequada. E ao mesmo tempo, a pessoa que está fazendo o trabalho corretinho não é reconhecido, não é remunerado. Não pode, está errado isso. Esse modelo tem que ser revisado. Ele está de cabeça para baixo e provavelmente estimulando os vendedores a dar desconto. Não pode. Então você tem que não só falar sobre isso. Você precisa qualificar os vendedores, a remuneração tem que estar atrelada, tem que ter comunicação o tempo inteiro, tem que ter relatório, indicador de performance para poder dar feedback individual e reconhecer os melhores casos em público, premiar de verdade quem é campeão e campeã em relação a isso. Ok? Então, cálculo rápido aqui. Qual seria teu faturamento extra se você diminuísse a taxa média de desconto em 10%? Veja que eu não estou pedindo desconto zero. O Caetano, que é meu sócio, sempre fala que desconto faz parte do jogo, mas não pode ser o jogo. Eu gosto muito dessa frase. Desconto faz parte do jogo, mas não pode ser o jogo. Então, a questão aqui é a seguinte. Vamos calcular esse número, vamos trabalhar para melhorá-lo. Tudo que melhorar é aumento de faturamento. Pare para pensar que desconto a menos é aumento de faturamento, mas principalmente é aumento de margem de rentabilidade. Porque esse dinheiro vai reto, tirando impostos, ele vai meio que reto, direto lá para a última linha do demonstrativo de resultados. Então, pare para pensar que uma forma de melhorar a tua rentabilidade rápida é não só aumentando vendas, mas principalmente melhorando tua margem. E tua margem muitas vezes está sendo comprometida por essa questão dos descontos. Então, tem, por exemplo, outra história aqui. Tem um cliente nosso que fatura 100 milhões de reais por mês. Ele falou, Raul, a gente já é meio contido aí com essa questão de descontos. Eu não posso ficar fazendo campanha zero, porque eu acho que a gente vai perder muitos negócios. Será que se eu fizesse uma campanha de diminuição de valor médio de desconto, mesmo a gente sendo super sério em relação a isso, será que traria resultados? Eu falei, olha, eu acho que sim, porque pare para pensar. Você fatura 100 milhões por mês. Se você der 0,5% de desconto a menos, quanto que isso dá? Nossa, isso dá muito dinheiro no final do ano. Então, a gente está falando isso aí, né? Então, você está falando de 500 mil reais por mês, direto, que estavam sendo dados de desconto. Fizemos a campanha, ele teve o resultado e no final do ano ele teve uma rentabilidade de 6 milhões de reais acima do que era planejada. Por quê? Porque fez uma campanha de diminuição de valor médio de desconto em 0,5%. Obviamente é um caso excepcional, certo? Não é todo mundo, o valor é uma empresa razoavelmente grande para padrões brasileiros, mas veja que mesmo uma empresa grande, séria, estruturada, treinada, remunerada, eles fazem o trabalho todo certinho. São clientes nossos há muitos anos, são muito organizados. Mesmo assim, ele achou que podia fazer um pequeno ajuste. Esse ajuste dá uma diferença brutal no final do ano. Por quê? Consistência e prestar atenção nesses indicadores. Então, calcule aí, põe aí no papel para mim quanto de faturamento é perdido todos os meses, porque os vendedores estão dando o máximo possível de desconto e não está sendo trabalhado diminuir essa média. A minha pergunta mais específica aqui seria o que aconteceria se você conseguisse baixar em 10% o teu valor médio de desconto. Perda de clientes, isso aqui tem a ver com inatividade. Então, cálculo rápido também é engraçado, porque isso para mim deveria ser uma coisa meio básica. Quanto está sendo perdido todos os meses por clientes que não estão comprando e que deveriam estar? Então, qual é o cálculo de inatividade? E aqui tem algumas coisas relacionadas à inatividade. Primeiro, o número total de clientes inativos, que deveriam ter feito algum tipo de compra, algum tipo de negócio, deveriam ter ativado de alguma forma. Segundo, as causas dessa inatividade, porque eu posso começar a trabalhar de maneira preventiva e começar a trabalhar em cima disso. E segundo, o terceiro, o valor dessa inatividade. Então, em termos financeiros, quanto isso está custando por mês, essa inatividade. Então, agora você vai pegar o valor médio de compra, que você já tem, já deveria ter calculado, a gente já viu isso anteriormente. Calcule quantos ficaram inativos e você vai ter aí um valor médio de inatividade todos os meses. Exemplo aqui, então 10 clientes perdidos no mês, o valor médio de compra a gente já tinha visto, só estou usando o exemplo anterior, que era de R$ 1.500, então o total perdido esse mês é R$ 15 mil de faturamento por inatividade de clientes. Calcule então agora na tua realidade quanto isso está te custando. Pegue teu valor médio de compra, multiplique por clientes inativos e aí tenha esse número e aí veja se você melhorasse só um pouquinho. Nós estamos trabalhando com 10% aqui.
O que aconteceria se você diminuísse a sua inatividade em 10%? No caso anterior, por exemplo, a gente estava falando 10 clientes ficaram inativos. O que acontece se eu tivesse só 9 inativos? Naquele caso especificamente, eu teria 1.500 a mais de faturamento. E veja que parece pouco, mas tudo vai se somando. Sétimo ponto aqui claramente uma questão de gestão de equipes comerciais, que é a rotatividade na equipe de vendas. Então, gestores com alto turnover nessa rotatividade têm também custos altos de substituição, porque precisa trocar esse vendedor ou vendedora que saiu, e aí isso aí tem um custo, e esse custo é um custo meio que parece invisível. Então, como ele é invisível, ninguém sente, ninguém calcula, mas existe, ele está lá. Todos os meses está acontecendo, toda vez que tem que substituir um vendedor ou uma vendedora, porque a gente perdeu um outro vendedor ou uma vendedora, tem que substituir, tem custo isso aí, isso deveria estar calculado no papel. As pessoas ficariam muito mais sérias, os gestores ficariam muito mais sérios em relação à rotatividade se prestar atenção e soubesse exatamente qual que é esse número. Então, por exemplo, você vai ter, eu fiz aqui só uma lista, isso aqui é coisa de aluno meu também, eu peguei a lista aqui e eles me passaram. Custo de anúncio de recrutamento, custo de entrevista de seleção, porque você vai ter que entrevistar esse pessoal, alguém vai ter que entrevistar, custo de perda de oportunidades, enquanto o vendedor ou a vendedora nova não entra, estão sendo perdidas as oportunidades. Você tem o custo de treinamento do novo vendedor, que eu espero que você tenha, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é contratar um novo vendedor e não treinar, e infelizmente isso é comum, mas você precisa ter esse custo, e na verdade é um investimento, mas vai ser calculado. Custo de atenção extra e tempo demandado do gestor com o novo vendedor ou vendedora, porque precisa fazer com que esse candidato ou candidato passe por essa curva de aprendizagem, ensine tudo o que precisa ensinar, que a pessoa tire dúvidas no começo, ela demora um pouquinho para engrenar, então demanda mais do gestor. Custo de moral e engajamento do resto da equipe, quando a rotatividade está muito alta, geralmente o moral está muito baixo, isso acaba afetando os resultados de todo mundo. Os custos dos primeiros 90, 120, às vezes até 180 dias, um vendedor ou vendedora ainda não está desempenhando 100%. Então saiu um vendedor que podia até estar desempenhando mal, por isso muitas vezes que saiu, mas ou o vendedor ou a vendedora nova até engrenar de verdade, também tem um custo aí. E depois você tem o custo de imagem, que é, para mim, o maior de todos os custos. Se você tem rotatividade muito grande, para o cliente que está sendo atendido cada vez por um vendedor ou uma vendedora diferente, fica ruim, fica uma imagem ruim. A empresa que, perde contato, perde o histórico, me dá a impressão de uma empresa desorganizada, alguma coisa não está muito bem, porque senão não estaria tendo toda essa rotatividade. Isso tudo tem um custo também. Então, calcule quanto custa isso, quanto custa até um vendedor engrenar, quanto que eu perco de venda. Calcule um número, não precisa ser perfeito, não precisa ser exato, mas ele tem um número. As horas que você vai despender treinando a pessoa, entrevistando a pessoa, separando material, currículos, avaliando as respostas, marcando entrevistas com os candidatos, com as candidatas, tudo isso tem custo. Coloque no papel e anote aí para a gente terminar o nosso cálculo. Faltam duas coisinhas, essa aqui é a penúltima e depois a gente já vai terminar. A oitava questão que eu queria que você anotasse aqui é de reuniões improdutivas e sem foco. Isso é uma assim, tem alguns problemas de comunicação que eu vejo com a equipe comercial e que aparecem muito quando a gente vai fazer um teste de engajamento que a gente tem com equipes de vendas. Então, a gente pede para os vendedores e vendedoras avaliarem os seus gestores. É um trabalho que eu faço, é um trabalho que a Venda Mais faz na consultoria e nos treinamentos, e aparecem muitas coisas. Uma das principais é essa questão de feedback, tá? Então, já de cara, feedback precisa melhorar muito, eu vou até falar no final que eu quero te dar um brinde, um bônus sobre isso. Mas a segunda coisa que acontece com muita frequência, aparece o tempo inteiro como reclamação da equipe de vendas, são reuniões improdutivas e sem foco. Veja que não é só o excesso de reuniões, é que ela é improdutiva, porque não teve foco. O gestor não está utilizando corretamente o momento de estar junto com a equipe para, primeiro, revisar coisas importantes, reforçar coisas importantes, comunicar corretamente, dar feedback para o grupo, fazer plano de ação. Então, tudo isso deveria estar sendo feito corretamente. Aí, a reunião, as pessoas iam querer participar. Por que as pessoas não querem participar de reuniões? Porque estão vendo isso como perda de tempo. E, infelizmente, geralmente é mesmo. Então, se você está fazendo com que você tenha reuniões onde você sente que a energia está baixa, onde as pessoas estão dizendo, não sei se está valendo a pena, e, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, termino uma reunião, eu pergunto para todo mundo que está na reunião, que nota a gente dá para essa reunião? E peço para cada uma pessoa dar a sua nota.
Veja que eu tenho um ambiente já colaborativo, que há muitos anos eu estou trabalhando com as pessoas, elas já sabem que eu vou perguntar. Então está todo mundo sabendo que pode dar feedback. E eu, como líder, como gestor, estou aberto a isso. Porque se alguém me der, eu vou dar uma nota 4, porque realmente a gente saiu do foco hoje, eu não posso me ofender, certo? Porque essa pessoa nunca mais na vida vai me dar feedback. Aí vai virar todo um engano que eu gosto, que é um grande problema também de gestão. Do gestor que diz que pede feedback, mas se ofende quando vem um feedback de melhoria. De novo, vou reforçar sempre, mindset tem que estar de crescimento. Eu não posso estar bloqueado em relação a isso. Mas se a minha reunião está ineficiente, eu preciso da ajuda da equipe para torná-la mais eficiente. Mas eu também, como gestor ou gestora, tenho que estar aberto a isso. Veja que pessoas que sabem fazer reuniões de maneira eficaz precisam de menos reuniões. Porque elas sabem utilizar melhor esse tempo. E mais, quando tem uma reunião, é realmente importante. Ela é considerada prioridade. As pessoas vão preparadas, vão engajadas, vão energizadas, saem sabendo o que fazer. Uma sequência, então, que deveria ser respeitada, de ter pauta, de escolher exatamente quem vai, de o gestor se preparar um pouquinho antes da reunião para saber exatamente qual vai ser a pauta, então já colocar. Eu, por exemplo, gosto de mandar e-mail para todo mundo dizendo nós vamos falar dessas 3 coisas, venha preparado para isso, certo? Nós vamos só falar sobre isso. Tem hora para acabar e tem hora para terminar. Reunião sem hora para terminar se estende desnecessariamente. Tem que ter hora para terminar. Então, começar a se organizar sério em relação a isso. Então, toda vez que você organiza uma reunião, lembre que o taxímetro está ligado. Tem o custo de todo mundo ali. Você está pagando, o salário de todo mundo está sendo pago ali. Tem o custo das pessoas não estarem fazendo uma outra coisa, porque se elas estão ali, elas não só estão recebendo, como não estão vendendo. Principalmente quando a gente está falando de treinamento da área comercial. Então, esse é um custo, certo? E se você utilizar corretamente a reunião, parabéns, fantástico. E a ideia é justamente essa. Super investimento, poucas coisas em vendas, na parte de gestão de equipes comerciais vão trazer tanto resultado quanto você melhorar o teu feedback e quanto você melhorar as tuas reuniões. Se você fizer essas 2 coisas, você vai ter muitas vezes uma equipe muito, muito engajada. A remuneração é importante? É. Indicador é importante? É importante. O produto, serviço, é claro que tudo isso é importante, mas muitas dessas coisas às vezes não estão 100% no nosso controle e na nossa influência. Mas feedback e reunião estão 100%. Então comece a ficar mais criterioso e criteriosa e comece a calcular quantas reuniões tem, quanto custa uma reunião. Já parou para calcular isso? Pare para pensar. Quanto custa uma reunião? Chamei todo mundo aqui, estamos todo mundo aqui, nós vamos passar 90 minutos, 1h30. Quanto custa uma reunião? O pessoal sabe quanto custou o coffee break. Sabe quanto foi gasto de salgadinho, mas não sabe quanto custou de verdade a reunião. Esse é o cálculo que deveria estar sendo feito, porque ele é muito maior. E, de verdade, eu estou tentando calcular o custo do cafezinho, quando, na verdade, não estou calculando o que deveria. E aqui é o meu alerta em relação a isso. Vamos parar para ficar sérios. Vamos parar para ver, de verdade, quanto custa uma reunião? Porque é um número, tem que ter um número. Se eu chamo 4 pessoas, se eu chamo 10 pessoas, se eu chamo todo mundo, se eu tiro todo mundo da sala, se eu levo para cá, se eu levo para lá, isso tudo tem custo. Nem que seja a sala de reunião da própria empresa. Ah, levei todo mundo para a cozinha e ficamos lá meia hora em pé falando de alguma coisa. Quanto custou isso aí? Tem que ter esse número. Então comece a calcular esse número e pare para pensar se ele realmente é necessário, se ele poderia ser melhorado. Então, o penúltimo cálculo que eu quero que você faça. Suas reuniões, quanto estão custando e quanto você acha que poderia melhorar. Nono e última questão aqui, que está muito ligado com a anterior, mas eu vejo isso o tempo inteiro. Eu tenho um teste que é de engajamento de equipes comerciais. E aí eu peço para os vendedores, é diferente do de comunicação, tá? Um teste de engajamento de equipes comerciais. E o teste de engajamento eu peço para os vendedores responderem, acho que são 24 perguntas, com notas de 0 a 10, sobre pontos específicos de engajamento. E a nota média hoje no Brasil está entre 55 e 65, se eu não me engano. Tá? Eu recebo todos os anos mais de 3.000 questionários preenchidos por vendedores, de empresas de todos os ramos, de todos os tamanhos, do Brasil inteiro, de todas as regiões. A nota média hoje no Brasil, vamos dizer que está em 6, só para facilitar, está em 6. Eu considero excelente acima de 9. Eu devo ter uns 5% dos gestores que vêm fazer os meus cursos e que já... Veja, quem vem fazer um curso meu já é tropa de elite de gestão de comercial. Ninguém vem despreparado fazer o meu JEC, por exemplo.
nem entra. A gente tem um processo de prova de seleção de aluno. Certo? Eu só aceito 200. Então já vem meio que uma tropa de elite. Só 5% estão acima de 9. Eu devo ter uns 50% ou 60% que estão entre 8 e 9. Então é uma faixa boa, mas claramente de melhoria. E aí eu tenho um pessoal que tem 7 ou para baixo, que invariavelmente a empresa está pagando para essa pessoa fazer o curso porque ela mesma nem se dispôs. E muitas vezes essa pessoa abandona o curso no meio e acaba sendo demitida. Ou seja, era a empresa tentando ainda salvar uma situação, resgatar uma situação, mas o gestor, a gestora fraco, inseguro, ou às vezes ditatorial, arrogante, uma postura prepotente que acaba, então, influenciando todos os trabalhos da equipe. Veja que não adianta nada você ter a melhor estratégia do mundo, o melhor plano, melhor produto, serviço, tudo direitinho, se a gestão da equipe é ruim, se ela é fraca, se a equipe vai se arrastando para o trabalho, se é um inferno ir trabalhar, se eu chego lá e não tenho vontade, porque os meus colegas, porque o ambiente, porque o meu chefe, a minha chefe, sabe, tipo, aquele ambiente, você já deve ter passado por isso. Você sabe que você aguenta esse ambiente por um certo tempo. Você é bem remunerado naquele tempo, você diz, quer saber de uma coisa? Mas chega uma hora em que você diz, chega, não quero, eu quero uma coisa diferente para a minha vida. Não, isso aqui não é o que eu quero, eu vou tentar arrumar um outro lugar. E às vezes, você acha outros lugares, você começa até ganhando menos. Mas você diz, se eu ficasse lá, eu ia morrer. Ia mesmo, porque você vai murchando. E é disso que a gente está falando aqui. Isso tem um custo e infelizmente está acontecendo. Engraçado que às vezes... E eu vejo isso em alunos meus, depois quando eles me pedem ajuda, que o gestor, a gestora, não estava com uma postura prepotente ou arrogante. E não é uma pessoa malvada ou incompetente. É simplesmente pequenos atos que vão se somando. E como a pessoa não dá muita abertura a feedback ou bloqueia o feedback, quando a equipe tenta dar sinais de que não está... As coisas não estão alinhadas, que ela não tá feliz ou que poderia melhorar, o gestor bloqueia. Então, uma das principais recomendações que eu digo aqui é nunca pode estar bloqueado em relação a isso. Nunca pode. É que nem no casamento. Eu não posso bloquear sugestão de melhoria eu como marido ou eu como pai. É muito ruim isso. Você pode até disfarçar por um certo tempo isso. Você pode tampar o sol com a peneira por um certo tempo, mas isso sempre acaba vencendo. É uma força muito grande. Porque a outra pessoa que está insatisfeita e está tentando mostrar sua insatisfação e não está tendo retorno, ela não vai desistir. Porque a insatisfação vai aumentando. Então é quase como se fosse uma bolha que vai aumentando, mas uma hora explode. Eu gosto de assumir o controle disso e ser preventivo. Então você tem que ser proativo e preventivo. Como que eu posso melhorar isto? Porque o desengajamento e a desmotivação da equipe sempre tem um custo muito alto. Então, por exemplo... Pergunta típica. Quantos dos vendedores não batem meta por falta de engajamento ou motivação? E muita gente diz, não, Raul, eles estão desmotivados porque não batem a meta. Mas pode ser que não batam a meta porque estão desmotivados. E aí você tem que, tem um ciclo vicioso que está se retroalimentando aqui. E uma das coisas que você pode fazer imediatamente é, como gestor ou gestora, começar a fazer uma interferência clara em algumas situações onde você vê uma pessoa com muito potencial, mas desmotivada. E aí você vai fazer trabalhos específicos de dizer, tá bom, o que te motiva? O que te desmotiva? Por exemplo, se você trabalhar com... Eu gosto muito de separar o que a gente chama de fatores higiênicos de fatores motivacionais. O pessoal fica pensando muito em campanhas de motivação. O que te motivaria? O que te faria você ter mais vontade? Mais dinheiro, e aí sempre é mais dinheiro, mais prêmios, horário livre, não sei, algumas coisas assim. Faça uma pergunta interessante, muito interessante para a tua equipe de vendas. Pergunte o seguinte, o que mais te desmotiva? O que mais você sente que te atrapalha nos teus resultados? E que se a gente melhorasse, te motivaria? O que te desatrapalharia menos? Então comece a perguntar isso. Não só o que motiva, mas o que desmotiva também. Se você eliminar desmotivadores, muitas vezes você está fazendo um trabalho maravilhoso. Fácil, simples. Mas tem que estar aberto ao feedback. Então, certo? Vendedores desmotivados e desengajados. Sintomas típicos. Primeiro, não bate a meta. Não faz atendimento nota 10. Então, uma pessoa desengajada e desmotivada raramente vai fazer um atendimento excepcional. Não te representa perante o mercado do jeito que você gostaria. Faltam mais do que o normal, você tem mais problemas com isso. Distraem os outros vendedores, porque como ele está desengajado, acaba fazendo coisas que acabam desengajando os outros também. Exige mais atenção e energia do gestor, porque está o tempo inteiro tendo que cuidar dessa pessoa. Não vende mix. Porque tem geralmente uma postura muito passiva.
só fica esperando o cliente falar que quer alguma coisa para vender, mas não vai vender mais nada, dão mais desconto do que deveriam, porque não têm energia, não querem argumentar, não vão fazer, de novo, abordagem, levantamento de necessidades, a proposta de valor, a negociação. A pessoa está desengajada, ela não vai fazer todo o processo corretinho. Precisa estar engajado e motivado para fazer. Então, não faz. Tudo isso aqui tem custo muito alto. Então, calcule hoje quanto que isso representa. E uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, se você pega teu faturamento, e vamos dizer que você fatura, só vou dar um exemplo, tá? 100 mil reais no mês, e você tem uma nota de engajamento de 60%, que é o que geralmente a gente tem tido, imagine qual seria o faturamento se você aumentasse o teu engajamento para 70% ou 80%, ou se você fosse para 90% de engajamento, que a nota máxima que eu já encontrei até hoje é de 98, numa equipe grande, tá? Tem gente com equipes menores que consegue ter, mas é mais simples. Mas gente que tem equipes muito grandes, e aí vamos chamar de equipe grande, qualquer coisa acima de 15 vendedores, por exemplo, 20 vendedores, se você tem 90% de engajamento com 20 vendedores diferentes, naquele caso específico que eu estou lembrando, com 2 supervisores, um supervisor e uma supervisora, separados, com grupos e núcleos diferentes, e ainda assim ter tudo isso, você está fazendo um trabalho excepcional. Isso significa que o teu faturamento, em termos de relação direta com o engajamento, já está quase no seu máximo, você já está extraindo o máximo que você pode, as pessoas estão engajadas. Mas quando você tem um faturamento que você queria melhorar, e você olha para um engajamento muito baixo, uma das coisas que eu diria é, pare para pensar que o teu faturamento poderia naturalmente aumentar se você simplesmente engajasse mais a tua equipe. E muitas vezes o engajamento da tua equipe seria simplesmente também, e não estou sendo redundante, é para reforçar a simplicidade, de que se você parasse de desengajar e desmotivar a equipe, isso naturalmente começaria a melhorar. Então, veja que eu consigo parar de desengajar a equipe, isso melhora o engajamento, o meu engajamento traz um faturamento mais alto porque eu consegui fazer esse resultado. Então, maneira mais simples de fazer isso é o seguinte, olhe, de maneira geral, você não tem o teste, está disponível, mas você está assistindo aqui e ainda não tem ele disponível, então pare para pensar, de 0 a 10, que nota que eu acho que seria o engajamento da minha equipe? E você pode até perguntar para a equipe, faça anônimo, para eles poderem participar, que nota vocês acham que você daria hoje de 0 a 10 no teu engajamento? Certo? Faz um formulário online, pede para preencher num papel com todo mundo igual e faz, né, e depois mistura tudo. Ache essa nota. Se você não quer perguntar para a equipe, você mesmo pode te dar uma nota. Se dá uma nota de 0 a 10, sabendo que a média no Brasil é de mais ou menos de 60%, você pode aí se dar uma nota. Pare para pensar o que aconteceria se você realmente começasse a se dedicar a melhorar o engajamento da tua equipe. Quanto isso aumentaria no teu faturamento? Faça esse cálculo rápido e ponha no papel. Então, o resultado está aqui. Eu vou tirar um pouquinho a minha imagem para a gente só poder cobrir tudo isso e já volto. Mas então, todas as perdas que a gente falou hoje nessa aula rápida, com a prospecção ineficiente, com a taxa de fechamento, taxa de aproveitamento de oportunidades, né? Vamos lembrar que isso aqui é ticket e valor médio, com pós-não vendas, com descontos que não precisariam estar sendo dados, com clientes que deixam de comprar, com alta rotatividade na equipe de vendas, perdas com excesso de reuniões, perda com desengajamento da equipe. Total das tuas perdas. Esse é o número que eu quero que você faça. Mesmo que você tenha uma empresa pequena com faturamento pequeno, esse número vai ser significativo e vai ser extremamente doloroso. E quanto maior a tua empresa for, mais esse número vai chamar a tua atenção. Mas o importante mesmo é você, seja qual for a sua realidade, comparar este número com o teu faturamento mensal e com a tua rentabilidade. Se você fizer esse cálculo de comparar este total com o teu próprio faturamento e com a tua rentabilidade, você vai encontrar um percentual. E aí, quanto que deu essa conta? É importante mesmo esse resultado, né? Porque quando eu faço sentado com a pessoa do meu lado e faço, geralmente essa é a resposta. Meu Deus do céu! Isso está acontecendo todos os dias. Todos os dias. Então, felizmente, você pode melhorar esses números e pode ter resultados bem melhores. Começa, antes de mais nada, com essa busca que você mesmo está fazendo ao assistir aulas como a minha,
participando, né, de eventos, de cursos, né, querendo se aprofundar. Começa com essa busca. Eu te mostrei 9 áreas específicas para você buscar melhores resultados. Então, primeiro, você pode prospectar de maneira mais eficiente novos clientes, isso pode, várias coisas que você pode fazer, mas especificamente dentro da equipe de vendas eu gosto que tenha um núcleo específico de prospecção. Você pode trabalhar para melhorar taxas de fechamento, aproveitamento de valor médio, então aumentar o valor médio, melhorar teu pós-não vendas, diminuir média de descontos, focar em fidelização e não apenas prospecção, então diminuir a inatividade de clientes, diminuir rotatividade, reuniões mais produtivas, aqui eu falo estilo 4DX, é um livro que são falando do pessoal da Covey, eles têm essa metodologia 4DX, procurem na internet 4DX, tem muito material interessante, a gente usa nas nossas reuniões da consultoria. Eu recomendo que você veja para questões de liderança, de fazer com que projetos evoluam, é fantástico. E para terminar, engajamento e motivação com foco em resultados, certo? Mas aí é um envolvimento claro teu como gestor ou gestora ou da liderança em fazer com que o engajamento da equipe toda melhore, e quando o engajamento melhora, pode ter certeza absoluta que todos os resultados melhoram também, porque você começa a trabalhar todos os itens acima, pode olhar, veja a lista ali que eu coloquei e veja como nada daquilo vai funcionar se a equipe estiver desengajada. E veja como se a equipe estiver engajada, fica muito mais fácil de você implantar melhorias para melhorar cada um desses pontos. Ok? Então lembre de trabalhar isso aqui sempre. Muito bem, queria terminar agradecendo a oportunidade de a gente estar juntos esse tempo. Fico honrado sempre com tantas coisas que você tem para fazer, de ter passado essa hora comigo. Queria lembrar da importância de você priorizar. Então, a gente falou de 9 coisas, mas eu queria realmente reforçar que se você puder só escolher uma ou duas, você vai ter resultados muito melhores. E queria terminar essa aula dando um bônus para você, como forma de agradecer e de premiar a tua atenção até agora. Eu acho que a melhor premiação que você vai ter é colocar em prática o que a gente viu e ter resultados. Mas a minha forma pessoal de estimular isso seria dando um bônus. E eu gosto, então, de agregar valor. E o que eu vou tentar fazer aqui eu vou dar 2 coisas. Primeiro, um roteiro de feedback. Isso é uma coisa que os gestores me pedem muito. Raul, eu queria um roteiro estruturado para sentar com um vendedor, uma vendedora minha e conversar, para fazer a revisão de metas no mês, ou, por exemplo, uma reunião semanal mais rápida. Você tem aí um roteiro? Sim, eu tenho, porque a gente trabalha com isso. Então, é só você me mandar um e-mail aí para o raul@vendamais.com.br e peça assim: Raul, eu queria um roteiro de feedback para gestor, certo? Assisti a tua aula lá de 9 formas de fazer o gestor de vendas chorar. Eu queria esse roteiro de feedback, eu te mando imediatamente por e-mail. E para quem é vendedor ou vendedora, eu vou sair um pouquinho aqui do vídeo e já volto, só para a gente ver isso aqui, perguntas para você se autoavaliar. Também fiz um roteiro, e um roteiro num processo de coaching. É quase como se eu estivesse do teu lado fazendo perguntas para você mesmo responder, depois de você ter atingido ou não atingido uma meta. Então, se você não atingiu uma meta, você vai ter que revisar por que você não atingiu e fazer um plano de ação para melhorar e atingir. E se você atingiu a meta, a gente vai reforçar pontos positivos, o que você está fazendo de correto para fazer mais disso, e pontos de melhoria. Então, também você tem essas perguntas para se autoavaliar. Mesma coisa do anterior, só me mandar um e-mail dizendo: Raul, assisti a tua aula lá das 9 formas de fazer um gestor de vendas chorar, mas eu sou vendedor ou vendedora, algum dia talvez eu seja gerente, já queria me preparar, eu queria o bônus que você está dando, que é perguntas para se autoavaliar. É só me mandar o e-mail que você recebe ali, eu já te mando na hora. E sou eu mesmo que mando, não tem assistente minha nenhuma. Tá bom? Então, super abraço, super obrigado, parabéns por essa tua jornada de crescimento e vamos juntos fazer o Brasil vender mais e melhor, que é isso que a gente precisa. Grande abraço, obrigado, boas vendas e até a próxima.